Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma atividade de matemática do Aprender Sempre, sequência 3, aulas 7 e 8, páginas 54 a 58. Aula 7, as figuras geométricas e suas planificações. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos aprender a analisar, nomear e comparar as planificações das superfícies do cilindro e do cone. Veja a atividade. Rita estava fazendo um trabalho de matemática e precisava pesquisar sobre as figuras geométricas espaciais de alguns objetos. Ela pesquisou na internet alguns objetos e os separou em dois grupos, corpos redondos e os poliedros. Veja a pergunta A. O que você acha sobre essa organização que Rita fez? Quais são as diferenças entre os corpos redondos e os poliedros? Olha, não vai responder só que corpos redondos rolam e os poliedros são caixinhas, hein? Veja bem as características de cada um, não é? O que tem um poliedro? Tem faces, tem arestas, tem segmentos de reta. O que tem os corpos redondos, hein? Suas faces são curvas, eles não são formados por polígonos, não tem segmentos de retas. O que mais que você pode falar aí dos corpos redondos e dos poliedros, as suas características, hein? Que podemos escrever? Letra B. Pinte a planificação da superfície do cilindro e a planificação da superfície do cone usando cores diferentes. Veja bem. Desmontamos lá a caixinha do cone, desmontamos a caixinha do cilindro. Qual é? Pinta aí certinho. Letra C. Observe as planificações do cilindro e do cone. Quais as semelhanças e diferenças entre elas? Veja bem, não são iguais, hein? Olha só o que tem aí de diferente. O cilindro, você pode ver que ele tem duas bases circulares, né? Ele fica em pé, certinho, ele não tem um vértice, não é verdade? O cone, ele tem apenas uma base circular e ele tem um vértice também. As suas semelhanças, o que eles têm de semelhante? O que eles têm de parecido entre os dois? As suas faces são curvas, não são formadas por polígonos. Atenção aí, hein? Descreva bem. Continuando aula 8, desenhando polígonos. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos aprender a desenhar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos. Vamos lembrar o que é um polígono? É uma figura geométrica plana, fechada, formada por segmentos de reta que não se cruzam. Vamos dar uma olhadinha aí, tarefa 1? O professor Carlos desenhou estes polígonos na lousa e pediu que os estudantes observassem os ângulos internos. Lembra bem dos ângulos? Ângulo reto de 90 graus, ângulo agudo menor que 90 graus e o ângulo obtuso maior que 90 graus? Veja bem a figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Pergunta: quais desses polígonos têm ângulos de 90 graus? Qual figura é? Quais destes polígonos têm ângulos maior que 90 graus? Quais figuras? E quais destes polígonos têm ângulos menor que 90 graus? Quais destes polígonos? Lembrou? Vamos anotar? Atividade 2. Vamos desenhar? Agora o professor propôs um desafio para os seus estudantes. Ele falou algumas características dos polígonos e pediu que as crianças desenhassem e descobrissem o nome desse polígono. Vamos ajudá-los a descobrir quem são esses polígonos? Olha que charada! Veja bem essa dica. Tenho
Tenho 4 lados e 4 vértices. Já vai imaginando aí, vai pensando. Todos os meus lados são congruentes, ou seja, eles possuem as mesmas medidas, têm medidas iguais. Meus ângulos medem 90 graus cada um. Ah, agora ficou fácil, hein? Então, agora você vai desenhar aí o esboço do polígono e depois vai escrever quem sou eu, o nome deste polígono, ok? Próximo. Tenho 4 lados e 4 vértices. Vai imaginando aí, já pensou? Já pensou? Já idealizou? Já visualizou? As medidas dos meus lados são iguais 2 a 2. Olha, isso é muito importante. Meus ângulos medem 90 graus cada um. Ah, agora ficou fácil. Desenhe aí no esboço do polígono e depois escreva quem é. Quem sou eu? O nome do polígono. Terceiro. Tenho 3 lados e 3 vértices. Ah, muito fácil, não? Todos os meus lados são iguais. Olha a régua e a importância da régua, hein? Tenho 3 ângulos menores que 90 graus cada um. Atenção! Desenhe o polígono e depois coloque o nome dele. Próxima atividade: ampliação e redução de figuras. O senhor José vai construir uma horta em seu sítio e resolveu reproduzir o desenho da horta em uma malha quadriculada. Tá vendo aí esse desenho? Mas, analisando o espaço que ele tinha no sítio, observou que seria muito grande. Decidiu reduzir esse espaço destinado à horta, de tal forma que suas dimensões se tornassem 2 vezes menores. Veja bem esse detalhe, 2 vezes menores. Represente na malha quadriculada abaixo como ficaria o novo desenho da horta do senhor José. Atenção! Você vai reduzir o tamanho dessa horta. Ele não quer mais daquele tamanho, ele vai reduzir pela metade. Como que ele vai fazer isso? Veja bem como ficará o seu desenho dessa horta, ok? Então, você vai estar reduzindo, veja bem essas unidades aí de cada quadradinho, ok? Veja bem, faça as suas anotações do desenho de cima e do desenho de baixo. Quantos quadradinhos são em cima? Quantos quadradinhos deverão ser embaixo, então? Atenção para a aula 9. Quanto comprar de refrigerante? O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas envolvendo medidas da grandeza capacidade. Veja bem, o professor Alex vai passar um filme para os 35 estudantes e durante a sessão de cinema vai distribuir um copo de refrigerante para cada um. Ele comprou garrafas com 2 litros de refrigerante cada e copos de 250 ml. Pergunta A. Cada garrafa encherá quantos copos cheios? Se precisar, faça o desenho, ok? Letra B. Se o professor Alex comprar 5 garrafas de refrigerante, todos os estudantes receberão um copo de refrigerante cheio. Vai sobrar refrigerante na garrafa? Quanto? Faça aí os seus cálculos. Vamos lá. Atenção, hein? Ou calcular ou desenhar, né? Você vai chegar a essa conclusão. Vamos ver? Finalmente, aula 10. Vamos jogar cara ou coroa? Olha que legal! O que vamos aprender? Nesta aula, vamos determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios. Olha só, você vai jogar com alguém aí da sua casa, ok? Escolha alguém aí para fazer essa brincadeira com você, tá bom? Um vai escolher a cara, o outro vai escolher a coroa. Regras do jogo, hein? Vocês irão jogar a moeda 20 vezes e anotar no quadro abaixo o resultado de cada jogada. Se na jogada sair o lado que você escolheu, marca um ponto. Caso contrário, o seu adversário marcará o ponto. No final do jogo, você irá contar a
quantidade de caras e de coroas que saíram em cada partida. Vence o jogo aquele que marcar mais pontos. Quem ganhará? Hum? E encerrando a atividade, você vai marcar aí o total de caras, o total de coroas e descrever quem ganhou o jogo. Lembrando que neste jogo, não é? Cada um dos participantes tem 50% de chance de ser o vencedor, porque as possibilidades são iguais, né? Eles têm chances iguais. Ok? Encerramos então a nossa apostila. Aguardamos suas atividades. Até mais!